Em debate no plenário, os senadores apoiam o projeto que acaba com o rol taxativo para planos de saúde. Começam as inscrições do concurso público para trabalhar no Senado Federal. Saiba o que é permitido e proibido durante a campanha eleitoral para candidatos que exercem função pública. Olá, hoje é quarta-feira, 24 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. Tomou posse hoje a senadora Ivete da Silveira, do MDB. Ela vai substituir o senador Jorginho Melo, que está se licenciando do cargo. Ivete da Silveira, do MDB, é viúva do ex-senador Luiz Henrique da Silveira e é a primeira suplente do senador Jorginho Melo, que está se licenciando do cargo. Ivete da Silveira é natural de Brusque, em Santa Catarina. É a primeira vez que o município terá um representante no Senado. A posse foi na presidência do Senado. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senadora que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou hoje de um seminário na CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. O tema foi combate ao racismo e à violência no futebol. Pacheco ressaltou o trabalho do Legislativo para combater esses males. O Congresso Nacional e o Senado da República, aqui não é um discurso político, senão uma constatação, meu caro Reginaldo Rodrigues, tem se revelado instituições absolutamente comprometidas com o enfrentamento ao racismo. Eu ouvi recentemente, meu caro Gilberto Gil, do senador Paulo Paim, no seu terceiro mandato de senador da República pelo Rio Grande do Sul, negro, a maior referência do combate ao racismo no Congresso Nacional já de muito tempo. Ouvi dele numa sessão do Senado que nunca na história do Senado, onde ele está há 20 anos, 2 mandatos e meio a essa altura de senador da República, nunca vi o Senado tão comprometido e tão produtivo na prática em projetos de interesse a esta pauta antirracista. O Senado deve votar na próxima terça-feira o projeto de lei aprovado na Câmara que obriga a cobertura pelos planos de saúde de tratamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde, a ANS. O projeto foi debatido ontem em sessão temática realizada pelo Senado com a participação de representantes da sociedade. Após a decisão do STJ, o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, que os planos de saúde são obrigados a atender, passou a ser taxativo. Com isso, muitos atendimentos que não estão na lista deixaram de ser realizados. O projeto de lei aprovado na Câmara e agora em análise no Senado estabelece a possibilidade de cobertura de tratamentos e exames que não estão na lista da agência. A resolução dos casos envolvendo a cobertura dos planos é essencial para a segurança jurídica do setor e para garantir, no caso concreto, a efetivação dos direitos dos pacientes. Reunimos aqui especialistas, gestores, profissionais, acadêmicos, representantes da sociedade civil, para que as implicações desse projeto fiquem mais claras. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu o rol taxativo da ANS sob o argumento de não prejudicar o consumidor dos planos de saúde. O Congresso Nacional aprovou uma legislação no passado para incluir a quimioterapia oral no rol de coberturas obrigatórias da saúde suplementar. Qual foi o efeito colateral que teve essa inclusão? Não se oferecem mais planos ambulatoriais. Simplesmente, o que nós assistimos desde 98, planos individuais praticamente não se oferece mais, planos coletivos por adesão. Então, na hora de se optar por ter mais procedimentos, mais medicamentos no rol, seguramente vem atrelado custos que serão repassados para os beneficiários e parte deles não terão condições de arcar
com esses custos. Essa é a realidade. É preciso assegurar que a redação desse projeto garanta que novos medicamentos e procedimentos sejam incorporados apenas mediante comprovação do real benefício. No mundo, todos os sistemas de saúde organizados, seguros e responsáveis funcionam dessa maneira, inclusive o SUS. A saúde suplementar não pode ser diferente. Representantes da sociedade contrários à interpretação do STJ se posicionaram pela aprovação do novo texto, que garante a realização de tratamentos baseados em evidência científica, mesmo que não estejam no rol da ANS. O texto não abre brechas em nenhum momento para o charlatanismo ou qualquer situação de risco para o consumidor, ou tampouco dá a este o direito de ter acesso facilmente a tudo que ele quer, mas dá somente, senhores, aos pacientes a oportunidade de lutarem por suas vidas no âmbito do judiciário de forma justa. Muitos dos tratamentos que estão sendo chancelados hoje, dia 23 de agosto, pela medicina baseada em evidências, não vão entrar no rol da ANS em pelo menos 6 meses. Só que ninguém tem 6 meses aqui para esperar pela vida. O debate também contou com manifestações favoráveis à manutenção do rol taxativo, como desta especialista, que trabalha com a incorporação de tecnologias de saúde. É que a sensação que dá é que, se esse projeto for aprovado com o texto atualmente previsto, todos os beneficiários vão ter acesso irrestrito a tecnologias em saúde. A minha visão é que não é isso que vai acontecer. A minha visão é que as discussões vão passar a ser feitas ainda mais caso a caso, as ações judiciais vão aumentar, e a gente não vai conseguir um acesso equitativo dos pacientes. Por quê? Vai depender da interpretação do caso a caso. Mães e todos os pais que estão nos acompanhando agora, que eu entendo completamente a angústia e a ansiedade de vocês em relação ao tema. Imagino o quanto é devastador ver o meu filho ou minha filha precisando de um tratamento ou terapia específica, mais moderna, e não poder oferecê-la por não constar no rol burocrático da ANS. Depois de participar dessa sessão temática no plenário, o presidente do Senado deu entrevista coletiva. Rodrigo Pacheco reafirmou a confiabilidade das urnas eletrônicas, dizendo que não há razão para achar que as eleições podem não ser limpas. As eleições pelo sistema eletrônico de votação são eleições seguras, confiáveis, já testadas, não há motivo de desconfiança em relação a isso, não há justa causa para qualquer tipo de afirmação em sentido contrário. Portanto, nós temos plena e absoluta segurança de que esse processo eletrônico de votação vai dar o resultado correto. Então, isso são eleições realizadas dentro da normalidade. E dentro de uma normalidade, o resultado, evidentemente, será respeitado, porque não há mínima razão para se desconfiar do resultado. Foi publicado ontem no Diário Oficial da União o edital para o concurso público do Senado Federal. A seleção é organizada pela Fundação Getúlio Vargas e seguirá normas quanto à reserva de vagas para negros e pessoas com deficiência. As inscrições já estão abertas. O edital do concurso do Senado prevê vagas para analista, advogado, consultor e policial legislativo, todas com exigência de curso superior completo. A validade do concurso é de 2 anos, prorrogável por mais 2. Confira os cargos previstos no edital. Para analista legislativo, há vagas para administração, arquivologia, assistência social, contabilidade, enfermagem, engenharia eletrônica e telecomunicações, engenharia do trabalho, processo legislativo, informática legislativa, registro e redação parlamentar. Cada um desses cargos tem 1 ou 2 vagas para preenchimento imediato e outras para cadastro de reserva. Para tomar posse, o candidato deverá ter diploma de curso superior na área específica. Para o cargo de advogado, há 1 vaga de preenchimento imediato e outras para cadastro de reserva. Para tomar posse, além do diploma de bacharel em Direito, o candidato deverá ter inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Para o cargo de consultor, há 2 subáreas: orçamentos e assessoramento legislativo. As vagas são por subárea de especialização e a maioria delas é para cadastro de reserva. Para o cargo de policial legislativo, há 7 vagas de preenchimento imediato e outras para cadastro de reserva. Para assumir o cargo, o candidato deve ter diploma de curso superior
em qualquer área. O processo seletivo do Senado constará de provas objetivas e discursivas que serão aplicadas em Brasília e nas capitais dos estados. As etapas seguintes, nos casos de testes físicos, exame psicotécnico e outros procedimentos, serão realizados apenas em Brasília. Para se inscrever, acesse conhecimento.fgv.br/concursos/Senado 22. As inscrições seguem até às 4 horas da tarde do dia 21 de setembro e o valor da taxa varia de R$ 55 a R$ 94. As vagas, as 22 vagas que estão lá nominadas, são obrigatórias. Além destas, dependem da disponibilidade orçamentária e da vontade do órgão no decorrer destes próximos 4 anos. Com o início da campanha eleitoral, candidatos e eleitores precisam ficar atentos com as condutas proibidas aos indivíduos que exercem função pública, os chamados agentes públicos. Para impedir o uso da máquina pública em favor de candidaturas, o TSE impõe uma série de restrições a essas pessoas. As normas de conduta dos agentes públicos com o início da campanha eleitoral são feitas para evitar o desequilíbrio nas eleições. Pensando nessa igualdade de oportunidades no pleito, aos agentes públicos estão proibidos alguns comportamentos. Por exemplo, ceder ou usar bens públicos móveis e imóveis em benefício de candidato, partido ou coligação. Um dos grandes elementos de judicialização em períodos eleitorais é o abuso de poder econômico ou o uso da máquina pública para obter vantagens. Então esse é um elemento que os candidatos em geral precisam ter muito cuidado e, em geral, o regramento traz uma série de elementos que vale a pena ficar atento. Também é proibido aos agentes públicos em campanha fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão fora do horário eleitoral gratuito. A exceção à medida é em casos de matéria urgente, relevante e característica das funções do governo. Promover candidatos, partidos ou coligação por meio da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados pelo poder público. Ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Nos 3 meses que antecedem o pleito até a posse dos eleitos, é proibido nomear, contratar ou de qualquer forma admitir servidor público. A proibição vale também para demissão sem justa causa, transferência e exoneração de servidores. A cada eleição a gente tem algumas inovações. Por exemplo, nessa eleição a gente tem a possibilidade de eventos de arrecadação com música. Então eu posso ter um artista tocando num almoço de campanha no qual eu cobro o ingresso, desde que essa doação esteja tipificada e enviada à Justiça Eleitoral e siga todos os protocolos necessários de uma prestação de contas, como a legislação diz. Inaugurações e contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos ficam proibidos, bem como o comparecimento de qualquer candidato a inaugurações de obras públicas. Está sendo analisado pelo Senado um projeto de lei que tipifica o novo cangaço, que se refere a grupos criminosos fortemente armados que roubam agências bancárias pelo interior do país. Uma nova modalidade de violência tem se espalhado por todo o país. Criminosos fortemente armados geram medo e apreensão ao tornarem reféns cidades inteiras. Os mega-assaltos acontecem no interior do Brasil, normalmente durante a madrugada. São quadrilhas com mais de 20 pessoas que aterrorizam cidades de pequeno e médio porte. Para conter essa onda de violência, um projeto em tramitação no Senado pretende tipificar ações desse tipo como terrorismo, com penas entre 12 e 30 anos. Essa modalidade de crime já atingiu diversos estados do país, como São Paulo, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Minas Gerais, entre outros. O projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário do Senado. O legislador pode tipificar
o novo cangaço como crime de terrorismo com base na proximidade que essa conduta tem à destruição ou à dissolução da própria soberania estatal. De um modo bastante simplificado, mas bem objetivo, direto, terrorismo consiste numa conduta violenta, destinada a implementar alguma mudança baseada em ideologia, e essa ideologia pode ter inúmeros matizes, inúmeras vertentes, como religião, política, questões ligadas à procedência ou ao destino de pessoas, enfim. Mas o importante é que o núcleo se refere a essa ação violenta com o objetivo de implementar, de trazer à realidade algum tipo de mudança ideológica desejada para aquelas pessoas que realizam a conduta. O projeto causaria um aumento significativo na pena e, portanto, além de criar a figura como crime hediondo, o que também ajudaria a aumentar, na verdade, a repressão a esse tipo de delito. Mas, para esse especialista, o tipo de crime descrito no projeto de lei não poderia ser tipificado como terrorismo. Temos que trazer para a discussão o que são atos terroristas ou o que é terrorismo de acordo com a legislação brasileira. Se formos analisar a Lei 13.260, vamos verificar que o terrorismo são atos violentos que infundam terror e pânico generalizado na sociedade, claro, com o objetivo de coagir o Estado. Esses atos têm sempre alguma motivação. Essa motivação pode ser de ordem étnica, pode ser de ordem de xenofobia, raça, ou cor ou religião. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.